O Bitcoin está num momento decisivo e aquilo que acontecer a seguir pode definir o rumo não só do Bitcoin, mas também das altcoins. Mas antes de irmos diretamente ao gráfico, vamos dar um passo atrás e olhar para as métricas da CoinMarketCap, dominância, sentimento de mercado e capitalização, porque é aí que percebemos o contexto real do mercado. Depois disso, vamos à prática, análise direta ao gráfico do Bitcoin, da Solana, da Ethereum, para perceber onde estamos, quais são os cenários mais prováveis e o que faz sentido fazer neste momento. Se gostas de análises claras, sem ruído, segue a nossa página, porque isso dá-nos imensa força, imensa motivação e já agora mete like e deixa o teu comentário. Vamos já à análise. Neste momento, o mercado das criptomoedas apresenta uma capitalização total de 3 trilhões de dólares e, portanto, vem de certa forma confirmar a ligeira subida que nós temos tido nos últimos dias. No entanto, quando nós olhamos para uma visão mais macro, aquilo que nós podemos verificar é que há uma certa sintonia com aquilo que está a acontecer no mercado, porque temos tido uma estagnação, uma lateralização da capitalização total, que tem andado entre os 3 trilhões e os 2,92, 93 trilhões de dólares, o que de certa forma é o sinal de que estamos estagnados. Quanto ao sentimento de mercado, neste momento estamos com 32, portanto neste momento mostra um equilíbrio entre cautela e expectativa. Isto é típico de fases de decisão em que o mercado está à espera de um catalisador para definir o próximo movimento. Quanto à dominância do Bitcoin, neste momento indica 59 e, portanto, vai ao encontro daquilo que nós temos registado nas últimas semanas, no qual tem havido uma variação entre os 59, os 58 e os 57 e, portanto, estamos muito longe de haver uma altcoin season, porque neste momento todo o capital está ainda concentrado no Bitcoin e, portanto, no dia em que ele cair, no dia em que este indicador cair, quando nós passarmos de eventualmente 59 para 45, 46, é sinal de que, em primeira instância, a Ethereum estará a aproveitar e as restantes criptomoedas estarão igualmente a aproveitar porque o capital tende a transitar para as outras criptomoedas. Vamos olhar muito rapidamente para a classificação geral da CoinMarketCap. Começando pelo Bitcoin, que é a nossa principal criptomoeda do nosso ecossistema, teve nas últimas 24 horas uma variação negativa de 1,34%. Já no mesmo período de 24 horas, altcoins como a Solana e a BNB registaram movimentos maiores do que o Bitcoin, o que sugere que o dinheiro ainda está a procurar onde entrar no curto prazo. Este movimento mais amplo nas altcoins pode indicar que há participantes a tentar aproveitar correções rápidas. Relativamente ao período dos últimos 7 dias, a começar pelo Bitcoin, aquilo que nós podemos verificar é que ela apresenta um desempenho mais estável, com uma variação semanal relativamente contida, o que pode significar que está a consolidar antes de um próximo movimento importante. Por outro lado, as altcoins como a Solana, a BNB e a Dogecoin mostram movimentos mais acentuados, subindo e corrigindo de forma mais evidente, o que pode normalmente acontecer quando há fluxo de capital a entrar ou a sair em fases de incerteza. Este contraste entre o comportamento de 24 horas e 7 dias diz-nos duas coisas. Por um lado, no curto prazo, há alguma hesitação e alguma volatilidade. Por outro lado, na última semana começou a surgir um padrão que pode estar a dizer-nos que estamos numa zona de decisão de mercado. Por isso mesmo, é muito importante que cada um perceba que nós não podemos olhar apenas para um gráfico isolado. Precisamos de ver o sentimento agregado e a reação do mercado em diferentes horizontes de tempo. Com isto em mente, vamos então passar à análise do gráfico do Bitcoin, às altcoins e começando por perceber os níveis técnicos-chave e o que nos podem estar a dizer. Olhando agora para o gráfico do Bitcoin em 4 horas, atualmente temos um BTC a ser vendido em torno dos 87.600 dólares. E a primeira coisa que salta à vista é que estamos claramente numa zona de decisão. Depois do último movimento forte, o preço entrou numa fase de consolidação, o que normalmente acontece quando o mercado está a acumular ou a distribuir antes do próximo movimento mais agressivo. Neste momento, o Bitcoin encontra-se preso entre zonas técnicas importantes, com compradores a defenderem o suporte e vendedores a pressionar nas resistências. Isso cria um cenário de compressão de preço que costuma anteceder a movimentos rápidos. E é precisamente isso que nós estamos a ver, porque estamos praticamente no fim deste triângulo. A estrutura de mercado ainda não foi quebrada, o que significa que nenhum dos lados ganhou o controle total, ou seja, não há uma vitória clara nem para vendedores nem para compradores. Enquanto não houver um rompimento claro, ou seja, acima da resistência ou abaixo do suporte, o mercado continua em modo de espera, ou seja, em modo de lateralização. Aqui é muito importante dar níveis chaves, ou seja, temos aqui um suporte em torno dos 84.750 dólares e vamos dizer que temos a curto prazo
uma resistência em torno dos 90 e depois temos outra resistência mais ou menos em torno dos 93.753 dólares. Outro ponto importante tem a ver com o volume que tem vindo a diminuir, o que reforça a ideia que o mercado está à espera de um catalisador para definir uma direção. Resumidamente, acima dos níveis chaves, o Bitcoin pode ganhar força e continuar a tendência. Abaixo desses níveis, uma correção mais profunda passa a ser um cenário plausível. É exatamente por isso que este momento exige paciência, gestão de risco e confirmação em vez de decisões impulsivas. Vamos olhar para os outros gráficos. Quanto ao gráfico da Ethereum diário, aquilo que nós podemos verificar é que ela está a ser vendida em torno dos 2.975 dólares. Muito importante, está acima deste suporte aqui apontado e, portanto, claramente é uma Ethereum que está na expectativa de perceber aquilo que vai acontecer com o Bitcoin, se haverá igualmente energia ou não para o Bitcoin conseguir subir nos próximos dias e, portanto, de certa forma, o Bitcoin acaba por influenciar as outras criptomoedas, mas uma nota muito importante, enquanto a Ethereum ficar acima do seu suporte, um suporte histórico que nós podemos verificar e que muitas vezes houve aqui uma grande luta entre compradores e vendedores, e quando nós ficamos aqui acima é positivo. A verdade é que se nós não conseguirmos aguentar este suporte, muito rapidamente vamos chegar aos 2.387 dólares e depois teremos outro mais abaixo em torno dos 1.759 dólares. Neste momento temos uma Ethereum a lateralizar e à espera dos próximos sinais e, portanto, haverá aqui igualmente uma decisão a ser tomada e não vai demorar muito mais tempo porque nós não podemos, como devem imaginar, lateralizar ainda muito mais tempo e, portanto, alguma coisa vai acontecer. E agora sim vamos passar ao gráfico da Solana em termos diários. Atualmente a Solana está a ser vendida em torno dos 124 mil dólares e aqui há uma nota muito importante porque claramente estamos numa fase de decisão e a decisão aqui poderá ser muito rápida no sentido em que haverá com certeza um movimento a ser decidido, portanto a luta entre compradores e vendedores terá que ter um desfecho e aqui nós estamos precisamente numa zona crucial porque estamos precisamente num suporte mesmo muito importante, o suporte histórico, que foi defendido várias vezes pelo passado, ao longo do ano de 2025 foi defendido e igualmente foi defendido no segundo semestre de 2024. Mas aqui claramente que estamos, eu diria, mais próximo de quebrar esta zona, que é uma zona, um suporte importante, e se nós quebrarmos, teremos de imediato uma outra zona em torno dos 83 dólares e depois, quiçá, em torno dos 54 dólares. Claramente ainda não estamos nessa fase, mas é algo que nós devemos ter em conta porque estamos precisamente em cima deste suporte e será naturalmente preciso muito mais argumentos para os compradores para conseguir ter força e impulso para atingir outros patamares. Claramente haverá aqui uma grande influência por parte do que vai acontecer no mercado das criptomoedas no futuro próximo, nomeadamente com aquilo que vai acontecer com o Bitcoin, mas neste momento é muito importante que a Solana resiste a este suporte, porque senão vai infelizmente conhecer preços mais abaixo e isso será naturalmente uma derrota para os compradores. Por hoje é tudo, espero que tenham apreciado o vídeo, pelo menos procuramos dar aqui uma explicação e uma análise gráfica sobre a importância do momento e sobre as decisões que vão ser tomadas nos próximos tempos. Se é o caso, se gostaram, eu convido-vos a subscrever o nosso canal, a meter like e a deixar um comentário já agora, porque isso dá-me imensa energia, imensa força. Por hoje é tudo, desejo a todos um feliz ano novo. Tchau.